Bom dia, alunos do quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma manhã para a nossa aula de português, né? Estivemos aqui vendo nossa aula de português quinta-feira passada, né? Nossa aula agora é dia de quinta, então você não pode esquecer, tá bom? Nossa aula é dia de quinta. Meus agradecimentos a você que mandou a tarefa para mim, tá bom? Você que tirou a sua dúvida. Você que ligou lá pro meu zap, você mandou lá um zap perguntando. Continue assim, tá certo? Não deixe, não desista. Você consegue, você é muito inteligente, você sabe disso, tá bom? Mas não deixe de realizar suas atividades, tá bom? Não deixe também de você verificar lá na plataforma. A gente está colocando atividade na plataforma. Tem pessoas que não estão indo lá ver, né? Até no grupo mesmo que a gente está colocando, as pessoas não estão indo lá no grupo, fazendo a tarefa, né? Verificando o que tem que fazer, tá bom? Mas acompanhe porque dará certo. E hoje nós vamos começar a nossa atividade, a nossa disciplina de português, fazendo a nossa correção, né, da aula passada. A gente sempre começa fazendo as nossas correções. Mas, professora, a senhora fica perdendo tempo fazendo correção. Eu já fiz tudo, está tudo certo. Que bom para você que está tudo certo. Mas, às vezes, tem um colega seu, né, que não conseguiu realizar aquela atividade, fez, mas está com dúvida. Então, na aula, né, da correção, videoaula, né, que a gente faz lá a correção, você consegue realizar bem direitinho, tá bom? Então, se você que fez, que está certo, você corrige, ó, Czinho de correto, desce para você. Você que errou também não tem problema. O que é que você vai fazer? Apagar, né? Sem raiva, sem rasgar lá o livro, sem rasgar o caderno. Você apaga e faz o correto, tá bom? Vamos lá. Vamos começar fazendo a nossa correção sobre variação linguística geográfica, certo? Vamos lá. Página 59. Você já estudou que a língua portuguesa é usada de um modo particular em cada região do nosso país. Em alguns lugares do sul, quando alguém está surpreso, diz bah. No Nordeste, diz oxente. É a variação linguística geográfica. E é essa variação que nós vamos ver agora através das nossas atividades. Questão 1. Releia o comentário dos homens sobre o jeito como o velho levava seu animal no conto O Velho, o Menino e o Burro. Assunte isso, meu compadre, não é um despropósito? Um burro fornido desse ser puxado pelo velho, que vem caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre, cada coisa, viu? Vocês observam aí que nesse trecho tem duas palavrinhas destacadas. Elas estão negritas, né? Elas estão escuras. Quais são as palavras aí? Tem algumas palavras. Assunte, despropósito e fornido. Essas três palavrinhas aqui, né, estão destacadas no texto. Releia os termos na primeira coluna e relacione cada um deles com as expressões que possuem sentido semelhante na segunda coluna. Então vamos aqui. O que significa assunte isso? Assunte isso é o quê? Preste atenção nisso. O que é que significa? É um despropósito, é a mesma coisa dizer o quê? É um absurdo. E burro fornido significa o quê? Um burro forte, certo? Agora, umas perguntas para você, só para você refletir aí. Você teve dificuldade para compreender as expressões da primeira coluna? Por exemplo, assunte isso, quando você ouvir, você já sabe o que é? Despropósito, burro fornido. Quando você ouviu essas palavras aí, você já conseguiu identificar para saber o que é o significado? Acredito que não, né? Algumas pessoas sim, alguns alunos sim, mas tem algumas pessoas que não conseguem dizer o significado, até porque não é acostumado a ouvir esses tipos de expressões, tá certo? Que outro
outros termos poderiam substituir as expressões listadas nas duas colunas, não é? Que outras, por exemplo, em vez de você dizer assunte isso, poderia dizer o quê? Olhe isso. Ah, sim. Se por acaso tivesse aí, olhe isso, você já saberia, não é? Veja isso, poderia ser também, não é? Despropósito, poderia ser o quê? Uma vergonha. É uma vergonha, não é? É inacreditável, você poderia também colocar. Para burro fornido, era o quê? Burro fornido era o quê? O burro saudável, um burro bem disposto, um burro robusto, né? Todas essas palavras aí, se você talvez tivesse colocado, né? Esses sinônimos você talvez tivesse conseguido identificar o que significa de cada expressão, tá bom? 60. Tem aí no retângulozinho amarelo, diz o seguinte: o uso de palavras e expressões diferentes conforme a região é chamado de variação linguística geográfica. Você vai completa, geográfica. Segunda, por causa da variação geográfica, alguns alimentos, seres e objetos recebem mais de um nome. Veja só. Então, nós temos aqui Acre, bombons, né? Chama de bombons. Pernambuco, muriçoca. Em Minas Gerais, pão de sal. Agora aqui na região que a gente mora aqui, né? Na região Nordeste, como é que a gente começa, a gente chama esse pão aqui pão de sal? Pão carioca. Tem gente que chama de pão careca, sabia? Já ouvi gente chamar pão careca. Outra, pão francês. Então você coloca, certo? Lá embaixo do pãozinho você coloca a expressão que você costuma usar. Pão carioca, certo? Aí abaixo onde tem no Pernambuco é muriçoca, chama de quê? Mosquito, pernilongo, carapaná, certo? Você vai colocar o que você conhece. E onde tem aí lá em Acre os bombons, como é chamado aqui? Chama de bombons mesmo, tem gente que chama de caramelo, chama de confeito, queimados, certo? Você coloca aí do jeito que você chama. Bom, vamos para a página 61. A página 61, a gente mais é a questão da explicação, né? Aí você vai lá para a página 62. Contorne a palavra, você vai contornar a palavra utilizada em sua região para nomear o elemento representado em cada imagem. Caso não seja uma das opções apresentadas, você escreve qual a palavra que você utiliza. Nós temos aqui essa imagem. Nessa primeira imagem aqui, como é que você conhece essa imagem? Você conhece como menino, como piá ou como guri? Se você conhece como menino, você circula menino. Se você conhece como piá, circula piá. Se você conhece como guri, você circula guri. Professora, nenhuma dessas três aí eu conheço por outro nome. Você vai colocar outro nome que você conhece, bom? Da sua região. Nessa outra imagem aqui ao lado do menino, nós temos aqui uma figura. Como é que você conhece essa figura? Estojo, penal ou lapiseira? Você vai e marca. Se não for nenhuma delas, se você conhece, você coloca o nome que você costuma utilizar. Abaixo nós temos outra imagem. Como é que você conhece essa imagem? Amarelinha, avião ou macaca? Ao lado dessa outra imagem, nós temos aí libélula, jacinta ou helicóptero. Como é que você conhece essa imagem? Aqui, essa fruta. Como é que você conhece essa fruta? Banana nanica, banananã ou banana d'água? Se não for nenhuma dessas opções, você vai e escreve o que você conhece. E a última, bolinha de gude, biloca ou búrica? Essa última aqui, eu conheço como bila. Né? Então, eu colocaria aqui bila, tá certo? Então, se você conhece, aqui você conhece, você circula, do jeito que você utiliza. Se não é nenhum das três que você utiliza, você coloca o nome que você conhece, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos passar aqui para outro conto. Semana passada, a gente viu o conto, né? O velho menino burro. Cada pessoa dava uma opinião. Eles iam passando e cada qual dizia o que era que tinha que ser feito. No final teve uma moral,
né? Uma lição de moral. Vocês viram, né? Que lá no finalzinho da história diz o seguinte: quem quer agradar a todos, por fim não agrada ninguém. Eles encontraram várias pessoas no decorrer da história e cada pessoa dizia uma coisa diferente e eles faziam o que as pessoas queriam, né? A velha, né? O vigário, as pessoas, a senhora que estava lá na janela, cada um dizia uma coisa e eles ouviam e faziam. No final eles acabaram não agradando ninguém. Ele quis agradar a todos e não agradou ninguém. Hoje nós vamos ver outro conto, tá certo? Nós vamos ver outro conto. Esse conto aí, ó, que você vai ler a seguir agora, é do Malawi. Malawi, um país localizado no continente africano. Você vai conhecer um exemplo de generosidade. Olha só. Nesse conto a gente vai conhecer um exemplo de generosidade, tá certo? De que forma a gente pode ser generoso um com o outro? Quais são exemplos de generosidade? Né? Atitudes de cortesia que ajudam as demais pessoas, tá certo? Quais são o tipo de generosidade que você pode fazer? Não precisa, às vezes, não precisa ser coisas grandiosas, não. Você sabia? Às vezes, atos pequenininhos são muito grandiosos. O ato de você ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua, né? O ato de você ajudar uma pessoa a trazer algumas sacolas que estão muito pesadas, oferecer um copo com água, certo? São generosidades, coisas simples que você consegue fazer, né? Coisas simples que você pode, não necessita de grandes coisas para você poder fazer. Claro que você pode doar várias alimentações, né? Vários alimentos para as pessoas necessitadas. É um ato de generosidade, mas aquele ato só de você abrir a porta para a pessoa poder passar. Você está saindo, quer fechar a porta, mas você segura a porta para a pessoa poder, né, adentrar. É um ato de generosidade. Dar uma informação com educação é um ato de generosidade, né? Ajudar uma pessoa que está perdida, não sabe para onde vai, você já indica o local certo. Tudo isso é ato de generosidade. Leia o título do conto e observe a ilustração. Que relação você imagina que possa haver entre o pescador e o anel? Sem ler o texto, porque o título é O Pescador e o Anel. O que você acha que vai acontecer nessa história? Sem ler o texto, só imaginando o pescador e o anel. O que é que vai acontecer? Certo? Será que o anel, será que esse anel tem um poder especial? Será que é um anel muito valioso que o pescador encontrou? Onde será que estava esse anel? Será que é um anel mágico? Então a gente se faz várias dessas perguntas sem antes saber como é o conto, que é o que a gente vai ler agora, certo? Então fiquem atentos, olha só. O pescador e o anel. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho a quem amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Quando o filho cresceu, disse ao pai: "Deixe-me ir para o grande lago. Quero ser pescador e caçar peixes em suas águas." O chefe autorizou, embora tivesse ficado um pouco surpreso pelo fato de o filho preferir caçar na água e não na terra. O filho construiu uma cabana à beira do lago e começou a fazer uma canoa. Escolheu o eucalipto mais adequado e escavou a madeira para fazer uma esplêndida embarcação. Em seguida, fez excelentes cordas de sisal. Sisal significa fibra muito resistente, certo? E teceu grandes redes para pegar peixes pequenos. Depois disso, fez cordas grossas com as lianas, que são cipós, que prendiam das árvores altas. Ele as usaria para puxar da água as redes carregadas de peixes.
O rapaz cortou caniços, que são canas finas, e compridos, e pendurou na extremidade de cada um anzóis que fizera com espinhas de peixe. Usaria os caniços para pegar peixes maiores. Quando tudo estava preparado, colocou as redes, cordas e varas na canoa e saiu para pescar no lago. Pegou muitos peixes e ficou conhecido como um habilidoso e generoso caçador. Dava os maiores peixes que pescava ao pai, e sua aldeia nunca passava fome. Quando houve uma grande escassez de comida, o jovem caçador de peixes passou a dar ainda mais peixes ao chefe e ao povo da aldeia. Todos os dias, lá ia ele remando nas ondas do lago para caçar. Certo dia, o jovem puxou suas redes de sisal e surpreendeu-se ao ver um grande peixe vermelho o fitando. O peixe, cujo nome era Obi, pediu: "Oh, por favor, não me mate." O jovem caçador de peixes ficou bastante admirado quando o peixe falou com ele e respondeu: "Olá, você é um peixe muito bonito. Vou devolvê-lo às águas do lago." E Obi disse: "Obrigado, vou recompensá-lo por sua bondade." Então Obi deixou cair da boca um anel para o jovem caçador de peixes. "Esse anel é mágico", explicou. "Com ele é possível conseguir tudo o que se deseja." Admiradíssimo, o jovem caçador de peixes agradeceu a Obi e pôs o anel no dedo. Continuou a pescar e desejou pegar muitos peixes para poder alimentar os aldeões famintos. Imagine a surpresa do jovem ao ver que as redes ficaram tão cheias de peixes que ele mal conseguia puxá-las para o barco. Ninguém mais passou fome. O tempo de penúria havia terminado, até chegar a notícia de que haveria uma guerra. O jovem se lembrou que o peixe mágico lhe dissera que o anel atenderia todos os seus desejos e pediu proteção para a aldeia e para toda a região. Imediatamente ergueu-se uma cadeia de montanhas tão alta e tão grande que impedia a passagem de tribos que quisessem guerrear. O jovem caçador de peixes, seu pai e todo o povo da aldeia viveram em paz e com fartura. Daí em diante, nunca mais deixaram de contar histórias sobre o maravilhoso peixe falante e o anel mágico, certo? Olha só, a história que você leu aqui, pessoal, vocês acham que é uma história real ou imaginária? Claro que é imaginária, né? Porque apresenta o quê? Fatos fantásticos, um peixe falando, né? Que solta o anel pela boca, tá certo? Você achou interessante essa atitude aí do pescador? Foi bacana essa atitude dele, não é? Em usar o anel naquele momento mais, não é, importante que ele precisaria fazer? Você achou interessante? Não é? Você ficou admirado com a atitude dele? Você, no lugar dele, você teria feito o mesmo? Será? Você teria feito tal atitude bondosa, igual a esse rapaz, né? Antes de ler o texto, você imaginava que a relação que poderia existir entre o pescador e o anel seria esse daí, do jeito que aconteceu? Eu não imaginaria que fosse desse jeito, né? Imaginaria que seria outra coisa, mas não esse fato, né, dele pegar o anel e ter a opção de utilizar, fazer um pedido no momento mais importante, né? Eu até imaginei que ele conseguiria o anel, mas que ele ficaria rico e venderia o anel, Então são assim atitudes que esse rapaz teve, de muita bondade mesmo, né? Apesar de ser uma história imaginária, uma história fictícia, mas vem às vezes para nos tocar em alguma parte assim, alguma forma, quando fala da questão de valores,
né? Que às vezes você pode até, já pensou se você hoje em dia com um anel, né? Se você tivesse um anel mágico hoje em dia, o que é que você faria? Muitas pessoas hoje em dia são muito capitalistas, pensam muito no dinheiro, os valores já são mais esquecidos, né? Mas a atitude do rapaz foi uma atitude, ó, perfeita, tá bom? Então em casa você dá outra lida novamente do conto, tá certo? Você não pode deixar de ler o conto novamente. E você vai fazer da página 68, tá certo? Até a página 70. Pronto, página 68 até a página 70. Nessa próxima, aqui nessa página 70, tem a questão 10. Tá bom? A questão 10. Essa aqui você pode fazer com alguém da sua família, o seu irmão, ou um pai, ou a mãe, ou o tio, ou a tia, tá certo? Essa daqui você faz para você se divertir, que aqui é um jogo de fábrica de histórias. Então ele pede para você juntar-se as duas pessoas, né? Destacar as cartas da página 3 e 5 do material complementar. Vocês deverão fabricar uma continuação para cada início da história, sugerido nas cartas, tá certo? Então você junta aí um coleguinha, um irmão e pratica aí essa página 10, tá bom? Que você responde da página 68 até a página 70. E na próxima aula a gente corrige, tá certo? Então eu vou esperar por vocês na próxima aula aqui, que é pra gente fazer a correção todo mundo junto, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, um abençoado dia para todos vocês e toda a família, tá bom? Meu abraço.